Ok. Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos começar aqui a nossa programação aí da semana, trazendo aqui debates, conversas, né? E temas, né, que precisam ser tratados aqui pela nossa sociedade, principalmente aqui a entrevista com a militante da POSP, e vamos conversar aí de perspectivas aí para a educação 2023. Então, Marceline, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Oi, Guilherme, boa tarde a todos os ouvintes, mesa de debates. Eu sou a professora Marcilene, sou professora da Rede Pública Oficial aqui no estado de São Paulo, trabalho em São José dos Campos, sou do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, militante, sou também conselheira estadual pelo coletivo Reviravolta na Educação, pelo Sindicato Oficial dos Professores de São Paulo. Nós estamos aqui hoje, a seu convite, Olha nesse só, debate, uma para falar um pouquinho notícia. sobre a questão da educação. PSTU, mas tudo bem. Não entendi, desculpe. Não entendi, desculpa. Eu jurava que eu achava que você fosse do Partido dos Trabalhadores e não do PSTU. Sim, eu nunca fui militante do Sim, Partido dos Trabalhadores há muito tempo. O meu único partido é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, Guilherme. Mas nós temos a nossa luta em conjunto em algumas pautas. A gente está junto na luta. não, eu só fiz um comentário só, mas tudo bem. Marcelino, então vamos começar aí, né, com a nossa entrevista, né? Só peço para que Marcelene, peço para que mantenha o microfone desligado. É, a primeira pergunta aí que eu faço aí para você, né, é em relação, né, o que esperar, né, do governo do Tarcísio aí para a educação. É o que esperar do governo Tarcísio para a educação. Se a gente tiver uma retrospectiva, nós vamos ver o que significou o FEDER, o secretário estadual aqui de São Paulo, que foi indicado pelo Tarcísio, o que significou a gestão dele no estado do Paraná. Um sucateamento da educação pública, um aprofundamento, porque esse sucateamento, infelizmente, aqui no estado de São Paulo, as escolas elas estão sucateadas, falta de professores nas escolas, uma desvalorização profissional muito grande, né? A reforma do ensino médio que retirou do currículo escolar várias disciplinas e diminuiu a grade em outras disciplinas, seja na área de humanas, de linguagens, de exatas. Então, se a gente for fazer essa visita do atual secretário aqui no estado de São Paulo, enquanto era lá do Paraná, as perspectivas, infelizmente, não são boas. Agora, o que é bom? O que é bom que nós, professores, podemos dialogar com toda a comunidade escolar, continuar esse diálogo com os pais, com os estudantes, com a categoria e exigir que o governo do estado de São Paulo abra concurso público, invista na valorização profissional, num plano de carreira para o magistério paulista.
Não, sim, né? Falando em Renato Feder, né? Já saiu o primeiro escândalo, né? Do Renato, né? E dele no envolvimento de offshore ou de usar o cargo aí de secretário da Secretaria da Educação para favorecimento próprio. Gostaria que você explicasse um pouco, né? O que é esse escândalo e como que você vê ele. Então, nós não podemos nos enganar. O Feder, ele é um empresário da área de tecnologia, né? Ele tem contratos com a Secretaria da Educação e ele tem uma cartilha que é do Tarcísio, né? A seguir. Não tem. Aqui nós não vamos nos iludir falando que tem uma perspectiva, uma melhoria na qualidade de ensino, que infelizmente não é isso que está colocado. O Feder é um empresário da área de tecnologia que tem contratos milionários com a SEDUC, Secretaria da Educação. Então a gente vê que os interesses deles são interesses pessoais, né, empresariais. O escândalo que nós julgamos escândalo é esse. Certo, Marceline. E Marceline, e a educação Marcilene. aí, Marcilene, e a educação aí, né, já está com um imenso problema que é a questão aí da atribuição dos professores categorias OS, né? Algo que o Mesa de Debate está aqui trabalhando, né? Denunciando, conversando, né? E que vocês da POSP também. Eu gostaria que você explicasse um pouco, né? Como que você, né? Está vendo esse problema, né? E o que fazer perante ele. Então, Guilherme, todo esse cenário que está colocado sobre a questão dos professores categoria O, inclusive hoje saiu uma matéria na TV Vanguarda, é o descaso do governo de São Paulo já há anos em relação à educação. Nós estamos falando aqui da questão da atribuição de aulas. O que é, né, a atribuição de aulas? Todo início do ano letivo, as escolas precisam de professores para poder lecionar as matérias, certo? Do primeiro ao quinto ano, precisa de um professor para assumir uma classe. E no ensino fundamental 2 e no ensino médio, é necessário que haja professores de história, sociologia, filosofia, língua portuguesa, matemática, enfim, tem que ter professores para ministrar essas aulas do currículo. Só que, como no estado de São Paulo há anos, o último concurso público para professor que houve foi em 2016, se não me falha a memória. Então, não tem professor. O que o Estado de São Paulo fez para suprir essa demanda? Ele abriu contrato temporário, contrato de trabalho precarizado. É sinônimo de professor categoria O, tá? Todos os professores, porque todos nós somos professores, seja o professor efetivo, aquele que fez o concurso público, que passou por um estágio probatório, o professor categoria F, que é aquele que, em virtude da mudança da lei do SPPREV, teve a estabilidade, e o professor categoria O, que é esse professor. Então, o governo do estado de São Paulo, ele dividiu esses professores em letras. E o professor categoria O é esse professor que trabalha 2 anos com contrato de trabalho precarizado, os direitos quase que não tem, tá? Existe aí uma desigualdade, mesmo exercendo a mesma função, né, tendo o mesmo trabalho, não tem os mesmos direitos e as mesmas garantias. E esse professor, quando termina 2 anos de trabalho, ele tem que cumprir uma quarentena para não ter vínculo com a Secretaria da Educação. Mas o que acontece? Há professor categoria O que está 10 anos, entendeu? Nesse contrato precarizado.
E o ano passado, no final de novembro, houve uma alteração na legislação e que até então havia uma classificação do professor que tivesse mais tempo de trabalho, ele escolheria as aulas, ele escolhia as aulas primeiro, certo? Então, quem é o professor, por exemplo, matemática? Vamos lá relacionar todos, classificar todos os professores de matemática. Aquele que tinha mais tempo de serviço, escolhia. Eu moro lá na Zona Sul, por exemplo. Então, se tem aulas nas escolas da Zona Sul, por exemplo, Malba Teresa, Miguel Naquede, Benedito Matarazzo, eu vou escolher essas escolas lá. Só que mudou para 2023, mudou a resolução 85, ela dispõe o quê? Que o professor que tiver indicado uma jornada maior de trabalho, ele escolhe primeiro. Então, isso causou o grande problema na atribuição de aulas. E isso desde o início, na primeira etapa, lá para os efetivos. A questão foi essa, entendeu? Não se dispôs mais, como em anos anteriores, a classificação dos professores por tempo de serviço. Ele tirou esse critério, ele colocou a jornada. Então, o professor, por exemplo, que tem acúmulo de cargo com a Prefeitura Municipal, a Secretaria da Educação e no Estado, ele teve que optar por uma jornada de 20 aulas. Então, a classificação dele foi lá embaixo. Então, a nossa luta, nós estivemos lá em frente à SEDUC no finalzinho do ano, dia 29, a semana passada, e quarta-feira nós estaremos em frente à Secretaria da Educação, lá na Praça da República, para exigir que seja revogada, entendeu? Essa lei que impôs esse critério na atribuição de aulas. Porque qual é o prejuízo, Guilherme? O prejuízo é pedagógico, é para os estudantes, entendeu? Que você acaba pegando um professor que tem menos experiência profissional, que tem menos formação, e para assumir uma sala de aula. Sim, e a gente pode, né, fazer uma relação que esse caos todo, né, que os professores de categorias O estão vivendo, né, com a tal da reforma do ensino médio que tanto querem implementar. Sim, é um pacote de maldades. Por quê? Porque a reforma do ensino médio, e isso a gente tem que fazer uma discussão com os pais precisam estar muito atentos, e nós, professores, nas reuniões de pais, no dia a dia, a gente pode dialogar nesse sentido. Por quê? Porque, por exemplo, língua estrangeira, inglês, são 2 aulas semanais que o aluno tem. No ensino médio, com a reforma do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, esse aluno já não vai ter mais essa disciplina. A disciplina de artes, por exemplo, educação física, não tem mais essa disciplina no ensino médio. As aulas de língua portuguesa, que eram 5 por semana, diminuiu. As aulas de matemática, diminuiu. E qual que é o problema? O problema é quando o nosso aluno de escola pública, filho dos trabalhadores, quando esses alunos chegarem no Exame Nacional do Ensino Médio, lá no Enem, para concorrer a uma bolsa de estudo, para entrar numa universidade, esse aluno vai estar em pé de desigualdade, concorrendo aí com os alunos de escola particular, porque nas escolas particulares não, a grade curricular continua a mesma. Então, agora você me pergunta, mas o que foi colocado no lugar dessas matérias que não tem mais inglês, artes, por exemplo, história, filosofia, sociologia, que diminuiu o número de aulas? É lógico que diminuiu o número de aulas na rede, diminuiu o número de empregos, certo? E diminuiu o conhecimento para o aluno, porque, como eu coloquei antes, quando ele for fazer lá uma redação, for produzir um texto, ou tiver um conhecimento geral, filosófico, sociológico, ele vai ter menos conhecimento.
Agora, o maior prejuízo é para os alunos, né? Nós pensamos nisso e para os professores também. O que se colocou nesse lugar? Itinerários formativos. Na verdade, é uma novidade. Nós esperamos que o governador, junto aí com o secretário da Educação, chame o sindicato, as lideranças, os professores, para que realmente a gente possa negociar, tá? Toda essa pauta que a gente tem. Inclusive, nós exigimos a revogação da reforma do ensino médio, que isso é um prejuízo irreparável para os estudantes. E os itinerários formativos são matérias que, assim, o professor ele não precisa ser habilitado. Por exemplo, um pedagogo, de repente, ele entra numa sala de ensino médio, ele dá uma aula, se pode vir alguém que não é professor, entendeu? Um contratado, dá uma aula. A qualidade da educação, né, com essa desvalorização, isso que foi imposto para nós, foi, o nome já diz, né, imposto, não agrega para a educação de qualidade, a educação, a escola que nós queremos para o filho da classe trabalhadora. E uma coisa, acho dessa questão dos dessas novas matérias, da reforma, acho que tem uma questão aí também que a gente precisa conversar, que é a questão mais ideológica, né? Porque, tipo, por exemplo, a serviço de quem, né, está, né, colocar a matéria do aluno ser empreendedor, né? Eu queria que você falasse dessa parte mais ideológica. Estão colocando a educação a serviço de quem? Então, isso é importante, né? A gente ter essa leitura crítica, né? Que os governos que lá estão, seja qual for, eles são filiados a um partido político. Esse partido político tem um estatuto, ele tem princípios, ele está ali a quem ele vai servir, qual que é o objetivo, qual que é o interesse, o que está colocado. Então, às vezes, até quando as pessoas falam assim, eu não quero discutir política, é importante a gente saber que tudo é política. Talvez não seja política partidária, mas o fato de eu ficar quieta numa reunião e não me manifestar, olha, eu sou contratado, eu tenho que ficar quietinho, o pai isso é um ato político, né? E é muito importante a gente fazer essa leitura. Aqui no estado de São Paulo está bem desenhado, né? A gente tem, por exemplo, o Tarcísio, que é um carioca que veio aqui para São Paulo, né? Inclusive nas eleições deu um endereço fake aqui em São José dos Campos, e que, não falo São Paulo, mas eu falo aqui, a região metropolitana toda votou aí Tarcísio e Bolsonaro, né? E isso a gente vê que, assim, esse projeto político está muito distante de atender aos anseios da classe trabalhadora. A gente vê aí o Feder, um empresário da área da tecnologia, que tem contratos milionários com a Secretaria da Educação, e ele vai implementar um projeto político que interessa aos empresários da educação, né? A privatização do ensino. E não aos estudantes de escola pública, né, das grandes periferias das escolas que nós temos aqui no estado de São Paulo. Então, fazer essa leitura é muito importante, porque a nossa mobilização, a organização de toda a comunidade escolar vai reverter essa situação, sem dúvida nenhuma, ela pode e deve reverter essa situação. E exigir que a revogação da reforma do ensino médio, porque será que os filhos desses políticos estudam em escola pública? Será que eles deixaram de ter aula de língua estrangeira, reduziu a carga horária de matemática, de língua portuguesa? Será que eles têm lá na escola aquele professor que, de repente, quando um professor vai ao médico, entra professor de qualquer matéria para dar qualquer aula para ele? Isso é importante. A gente fazer essa análise
E a partir daí a gente exigir, entendeu? Uma valorização profissional para os estudantes, né? Que são filhos da nossa classe. Porque a gente vê que o projeto que está colocado aí é do aprofundamento do sucateamento da educação, né? E privatizar ainda mais, entregar a educação pública para esses empresários do ramo da educação. Perfeito, né? Agora a minha pergunta que eu faço aí para você, né, é em relação à questão da municipalização aqui das escolas em São José dos Campos, né? Tanto eu quanto você, né, estivemos aí, né, eu cobrindo a luta dos professores, você, né, organizando e tudo mais, né? A pergunta que eu faço, e hoje, né, a que pé que tá essa luta? Então, Guilherme, a questão da municipalização das 17 escolas do estado foi um processo muito atropelado, que pegou assim as comunidades escolares de surpresa, tanto os professores, os diretores, o pessoal que trabalha, né, na gestão escolar, os pais, né, porque existe aí uma fake news que a escola do município é melhor que a escola do estado em relação ao pedagógico. Isso é uma mentira, e eu faço essa afirmação com qual fundamento? O próprio IDESP, que é o Índice de Desenvolvimento do Escolar de São Paulo, que são avaliações externas que os alunos fazem, mostram que o aproveitamento dos alunos dessas 17 escolas bem melhor que o das escolas da prefeitura. Mas o que chamou muita atenção nesse processo de municipalização foi que os professores os professores, as comunidades escolares, elas foram comunicadas dessas 17 escolas que seriam municipalizadas pela prefeitura de São José, uma semana antes do segundo turno das eleições. Não houve, a dirigente regional de ensino, a Maria Beatriz, ela não, em nenhum momento, se reuniu com essas escolas e colocou o que estava em pauta, que seria a municipalização. E isso foi um enorme desrespeito, um enorme prejuízo aos trabalhadores da escola, porque muitos ficaram desempregados, não tiveram como ajeitar a vida em um mês, 2 meses, então foi um total desrespeito. E considerando que o aproveitamento dessas escolas, que tinham todo um vínculo ali com os professores, os estudantes com os professores, isso foi desfeito, assim foi passado um trator, né? Infelizmente, visando só a questão eleitoreira. E durante esse processo, eu queria que você comentasse também. Opa, se quiser falar alguma coisa, você fala. Ok. É, Durante esse processo, uma coisa que eu percebi bastante é durante as falas dos vereadores aí, né, favoráveis à municipalização, um total desconhecimento aí da realidade da sala de aula, né? Você não percebeu essa mesma coisa? Sabe o que ocorreu, Guilherme? Quando o prefeito mandou para a Câmara Municipal esse projeto, caiu assim de paraquedas. Nem a Comissão da Educação da Câmara Municipal, os vereadores, a Juliana Flagra, do PT, o Walter Hayashi, outros vereadores da Comissão de Educação, nem eles sabiam. Eles não sabiam do que se tratava, que era, o que não era. Total desconhecimento. E foi uma coisa assim que não foi dialogada. Nós estivemos, por exemplo, em várias escolas, porque nas escolas do Estado, nós temos uma lei complementar, que é a Lei 444 de 85. Lá no artigo 95, ela institui os conselhos de escola das escolas estaduais. Então, o que é o conselho de escola?
é um fórum, um conselho que é composto por toda a comunidade. Tem representante dos pais, dos estudantes, dos professores, dos funcionários, dos especialistas na educação, e qualquer mudança que haja, esse conselho tem que ouvir. Nós estivemos nessas escolas, por exemplo, numa escola lá no Dom Pedro, tivemos em várias escolas, e a comunidade escolar repudiou a forma como foi implementada essa municipalização, que é um negócio que não houve discussão, foi de cima para baixo, entendeu? Teve vereador que passou com um carro de som, falando que isso é maravilhoso, mas se a gente fosse pautar nos dados do aproveitamento dos alunos nas avaliações, a gente vê que as escolas estaduais têm um aproveitamento pedagógico, os alunos têm um rendimento melhor. E os vereadores realmente eles não sabiam do que se tratava. Eles não sabiam o que era professor categoria O, trataram os professores com um descaso, um desrespeito muito grande. Muitos zeladores nas escolas que não tiveram esse comunicado. Mas isso daí a gente foi assim um ato da dirigente regional de ensino, inclusive a gente teve o conhecimento lá na Câmara Municipal que a dirigente regional de ensino tem um parentesco com o ex-prefeito de São José, o Felício Ramute. Por isso que ela não comunicou às comunidades escolares, de acordo com a informação que a gente trouxe lá da Câmara Municipal. Os próprios vereadores, eles mencionaram isso, entendeu? Porque houve uma coletiva de imprensa que o prefeito, ele falou, olha, nós estamos discutindo essa municipalização desde maio, só que a dirigente regional de ensino aqui em São José, a Maria Beatriz Salles, não comunicou isso para as escolas. Agora, existe uma ação, tá? A POSP, o Sindicato dos Professores, entrou com uma ação, a liminar foi indeferida, mas o processo ele continua. Nós temos um vereador que faz parte aí dessa comissão que tem na Câmara, do jurídico, apontou que a prefeitura vai ter problema, sim, de responsabilidade fiscal, que tem essa verba do Fundeb, a prefeitura tem um dinheiro para a educação que ela não dá aumento, não valoriza seus profissionais, entendeu? Então, tem toda uma questão legal que os vereadores, porque foram vários vereadores que votaram contra essa municipalização. Mas a gente sabe que a gente está numa Câmara Municipal que é totalmente aí alienada, né? Tipo assim, ligada ao prefeito, né? E o prefeito ele tem essa visão, ele quer arrumar o centro da cidade, ele quer fazer propaganda, quer arrancar o pessoal do banhado, né? Só que agora já não vai poder mais, pelo menos por enquanto. Então ele quer mostrar assim tudo por fora, né? Mas infelizmente não teve esse cuidado com o lado humano dos profissionais da educação. E aí eu falo os professores e os demais trabalhadores da escola. Marceline, até o final da entrevista acho que eu vou conseguir acertar seu nome. E uma dúvida, né? Essa relação, né, entre a dirigente de ensino e o vice-governador aí do estado de São Paulo, Felício Ramute, isso não pode dar problema jurídico, porque, né, tá certo que tudo é atuação política na prática, né? Mas juridicamente isso, ela não pode estar agindo politicamente para favorecer um lado, né? Essa atuação aí da questão da municipalização, me veio isso aí na cabeça agora. Foi muito prejudicial aos trabalhadores dessas 17 escolas, Guilherme, e são muitos trabalhadores, né? Se a gente for colocar no papel, é uma cadeia, assim, é um efeito cascata. Então, houve um grande prejuízo. Nós tivemos uma audiência pública aqui em São José dos Campos, inclusive esteve a presidente da PUESP,
o jurídico, e nós colocamos essa questão, né? O fato da dirigente não ter comunicado a essas escolas. E, primeiramente, é uma questão moral, né? É uma desumanidade muito grande essa atitude. Porque se os professores, se os trabalhadores dessas 17 escolas soubessem, já no primeiro semestre, poderiam ter organizado as suas vidas. Vamos pegar, por exemplo, os zeladores dessas escolas. Poderia ter arrumado uma casa, sabe? Porque até então eles estavam na zeladoria das escolas, né? E os professores também, né? Poderiam ter se inscrito em outros processos seletivos. Agora, quando a gente toca, Guilherme, na questão jurídica, aí é uma coisa que a gente tem que analisar, porque a gente tem duas formas para conquistar um direito. Ou a gente vai para o lado político, que é o lado da organização, da mobilização, ou a gente tem o lado jurídico, né? Então, são duas fontes que a gente pode beber, ou do político ou do jurídico. E quando a gente vem para o lado jurídico, aí a gente também tem que analisar, porque quem vai julgar? Muitas vezes, os juízes que lá estão, eles são designados, eles estão lá designados pelos próprios governadores, né? Então, a gente tem assim como prioridade a luta mesmo, a organização da categoria para a gente reivindicar e para a gente conquistar. Como a gente conseguiu já muita coisa aqui no estado de São Paulo. Eu vou citar uma que foi a questão quando o governador Geraldo Alckmin, aqui no estado de São Paulo, em 2015, ele queria fechar inúmeras escolas públicas, né? Inclusive lá a Escola Agrícola de Jacareí, que os estudantes ocuparam as escolas e que ele teve que voltar atrás. Então, a gente, se pode ser, sim, eu acredito, até mesmo enquanto advogada, eu acredito que caberia, sim, uma ação pelo fato dessa omissão, porque nada pessoal, em hipótese alguma, mas enquanto uma agente pública, ela deveria sim comunicar aos trabalhadores dessas 17 escolas e não ser omissa, porque isso houve grande prejuízo aos trabalhadores da educação, e eu estou falando aqui especialmente da minha categoria, dos professores. Minha gente, aqui em São José, não sei como que tá aí no lado aí da Marceline, mas aqui começou a chover, espero, né, imensamente que não atrapalhe a nossa live e principalmente não atrapalhe aí a manifestação que vai ocorrer, né, logo menos, né, na Praça Afonso Pena. Né? Então vamos dar continuidade aí, torcer para que ocorra tudo bem, né, essa metade da live, né? E quais são os próximos passos em relação a essa luta? Então, Guilherme, nós temos várias frentes aí, né? A gente tem essa questão que aconteceu ontem aqui no Brasil, né? Desse ataque da extrema-direita, né? Com a depredação do patrimônio público, que é um patrimônio nosso. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem aí na educação esse problema sério da atribuição de aulas, né? Que é um problema aí que os professores na próxima quarta-feira estarão em frente à Secretaria Estadual da Educação novamente, se mobilizando e pedindo, né, a revogação dessa atribuição e uma atribuição de aula justa, né, que seja de fato de direito, quem tenha mais pontos, mais em relação ao tempo de serviço, em relação aos títulos, que isso seja critério para o professor ter as suas aulas atribuídas. E vamos torcer, Guilherme, para que a gente possa, agora, hoje, né, às 16 horas, aqui na Praça Afonso Pena, dizendo não e exigindo aí a prisão
terroristas, essas pessoas que jamais defendem a pátria, Deus e família, porque se assim o fizesse, não tinham feito aquele estrago terrorista ontem em Brasília, destruindo, né, os prédios públicos, que é um patrimônio de toda a população brasileira. Só uma correção, vai ser às 18 horas, né? Isso, nós A temos uma manifestação. reunião às Mas enfim, 16. vamos. Isso, nós temos uma reunião às 16 e às Sim, 18 horas, né? sim, E às inclusive. 18 horas, né? Inclusive vou sair daqui, postar a entrevista e já ir direto para a reunião. É, assim a gente, inclusive nós fazemos um chamado aqui, ô Guilherme, de dizer que nós, professores, os estudantes, os pais, nós precisamos nos mobilizar contra esses ataques golpistas, né, da ultradireita. E nós temos uma pauta imensa de reivindicação, principalmente nós mulheres, mães, professoras, a gente tem uma pauta muito grande e a gente não aceita de forma alguma esses ataques golpistas da ultradireita. Perfeito. E vamos aí para a próxima, né, questão aí, né, Marceline, que é em relação à questão né, dos danos, né, que os professores podem sofrer com essa municipalização, né? Quais são, assim, na prática, né? E parece que o professor vai ter que dar aula em outra cidade, né? E aí eu penso, o professor já ganha mal, já. Aí vai dar aula em outra cidade, vai gastar com gasolina, passagem de ônibus ou talvez passagem de placar. Daqui a pouco o professor está pagando para dar aula, né? Na verdade, Guilherme, já paga, tá? Porque tem professor que trabalha em 6 escolas. Hoje o transporte público em São José dos Campos, quanto que é? R$ 5, né? Quanto que é 1 litro de gasolina? Tem professor que tem aulas atribuídas em 6 escolas. Mas, o Guilherme, qual que é a nossa reivindicação? A reivindicação dos professores é que haja concurso público, certo? Que há muito tempo que não tem concurso público no estado de São Paulo. Tem que ter concurso público para professor. O professor ele vai fazer uma prova, né? Um concurso, ele vai escolher a escola que ele vai trabalhar, ele vai ter vínculo com essa comunidade escolar, ele vai ter vínculo com esses alunos, e isso faz uma diferença muito grande na vida do estudante. É uma diferença enorme. Eu, por exemplo, sou professora aposentada, né? Consegui me aposentar antes da reforma da Previdência e tenho meu cargo lá na escola Édera Irene, no São Judas Tadeu. Então, eu já trabalho naquela escola há aproximadamente 8 anos, que atende ali os estudantes do Putim, do São Judas, do Pinheirinho dos Palmares. Como que é importante você ter um professor que tem vínculo com o estudante, que tem vínculo com a família, com as mães, com as mulheres. Muitas vezes, gente, o aluno, o estudante só tem o professor. Então, todo ano um professor, todo ano um professor, muda, muda, muda. Gente, não dá. O professor ele tem que ter vínculo, ele tem que construir com o aluno ali uma identidade, sabe? O aluno ele tem que ter no professor essa figura que vai auxiliá-lo ali, o projeto de vida dele. Tá? Isso faz toda a diferença. E acabar com esse negócio de contrato precário de trabalho, essa precarização do trabalho do professor, né? O caminho é concurso público para efetivar esses professores, uma prova, né, de títulos, vai passar no concurso, vai ficar no estágio probatório e acabar com essa precarização de contrato temporário de trabalho que dá todo esse problema aí. E uma carreira decente, né, Guilherme? É uma carreira decente, não uma carreira pautada em subsídio,
como propôs aí o antigo secretário da Educação do Estado de São Paulo, que tira toda a carreira do professor e coloca assim a remuneração como subsídio. Certo. E a questão das PEIs, né? Qual que é, onde está o nível aí da discussão, e onde está, e, e como que está essa situação hoje, né? A questão das escolas integrais. Então, é assim, sempre foi uma reivindicação da classe trabalhadora uma escola de tempo integral. Sempre foi que pudesse deixar seu filho lá de manhã e buscar à tarde, mais uma escola de tempo integral que realmente o aluno esteja ocupando o seu tempo nas atividades curriculares, entendeu? Que ele tenha acesso às matérias do currículo, ao esporte, à cultura, que realmente o tempo que ele fique dentro da escola seja um tempo proveitoso e não um tempo ocioso. Muitas vezes, Guilherme, o que a gente vê, inclusive com os alunos que saem das escolas de tempo integral e vêm para a escola de curso regular, é isso, entendeu? O aluno, ele é filho ali de uma família que ele precisa trabalhar para ajudar na renda familiar, ou ele precisa fazer um curso profissionalizante, como o Senai, outros cursos, e daí ele não consegue ficar o período todo numa escola de tempo integral. Então, ele precisa fazer um estágio, ele precisa ajudar no orçamento familiar. Às vezes, ou como a gente vê na maioria das vezes, né? É só a gente vir aqui para o centro da cidade, tem inúmeros estudantes aqui vendendo balinha de goma na Rua 15, né? Aqui na praça. Então, a gente tem que ter um outro olhar, só colocar o título, essa escola é de tempo integral. No início, Guilherme, só podia assumir essas escolas o professor que fosse efetivo. Como os professores efetivos acabaram saindo, por quê? Porque existe uma cobrança, mas o assédio moral, infelizmente, não falo em todas as escolas, não, mas em muitas escolas o assédio moral é muito grande, o que leva o professor ao adoecimento, né? Então, eles abriram para os professores contratados, né, o professor categoria O, já há algum tempo, poder assumir essas aulas em escola de tempo integral. Mas a nossa reivindicação é uma escola de tempo integral que realmente atenda às necessidades dos estudantes, que haja investimento, né? Que o professor não precise comprar pincel, outros materiais para levar para a escola, né? E que não haja assédio moral, né? Que ali o professor não pode não pode nada, né? Das 7 da manhã às 4 da tarde dentro da escola. E isso muitas vezes a sobrecarga do trabalho adoece e adoece muito, Guilherme. Certo. Nós falamos aqui, do próximo governo, do atual novo governo aí do estado de São Paulo. Agora vamos falar aí do antigo, do que se passou. Qual que é o balanço que vocês têm do último governo aí do estado de São Paulo em relação à educação? Olha, Guilherme, infelizmente o resultado, o nosso balanço não é positivo, não. Olha, vou pegar um ponto só aqui, olha. Com a mudança que houve, o secretário Rossielli, ele dizia, né, a nova carreira para os professores, fez uma campanha, as dirigentes regionais de ensino faziam lives chamando os professores, para os professores aderirem à nova carreira. Primeiro, não é nova carreira. Por que não é nova carreira? Porque o professor categoria O, que é a grande maioria no estado de São Paulo, nunca teve carreira, gente. Nunca teve carreira. Ele é contrato temporário de trabalho, não tem carreira. E daí o que fez? Ele aumentou o tempo desse professor dentro da escola e aumentou o salário.
que ele tirou um emprego. Com essas 17 escolas municipalizadas, você já pode ver aí o que aconteceu, né? E só que esse aumento por subsídio, ele nunca mais vai ter reajuste salarial na vida, né? Os professores efetivos, eles vão ter até 2024 se eles quiserem optar por essa nova carreira. Mas a grande maioria já deliberou que não quer, porque mudando para essa nova carreira, ela vai perder ainda o que lhe resta, né? Que são os quinquênios, a terça parte, que são aqueles dispositivos que estão lá no plano de carreira do professor. Inclusive, aumento salarial e data base que a gente não vê aqui no estado de São Paulo há muito tempo. Mas se a gente for, Guilherme, para o chão da escola mesmo, para o chão da escola, porque a gente sabe que os meios de comunicação, eles não podem entrar na escola, que a gestão escolar não pode dar entrevista, tá? Isso vale, é uma regra que vale para todos os trabalhadores da escola. Mas se a gente for no chão da escola, você vai ver a falta de professores que tem é muito grande. O adoecimento da categoria é muito grande. Todo mundo doente depois dessa pandemia aí, né? Mais ou menos todo mundo foi afetado. Então, quando a gente chega numa comunidade periférica, por exemplo, onde a questão econômica, sem emprego, sem salário, gente, as escolas serviram e elas servem atualmente, na grande maioria das vezes, inclusive a escola que eu trabalho, tá? Para o aluno ir se alimentar. O aluno vai, se alimenta, a professora, eu vou embora. Não, professora, eu não estou conseguindo fazer isso, eu estou morrendo de fome. Então, a questão econômica, a questão social, ela está bem ali, olha, de frente com o professor na sala de aula. O professor, ele é o para-raio de todas essas tensões. Isso leva ao adoecimento da categoria. E juntando, Guilherme, com o assédio moral de muitos diretores. Eu vou citar aqui um exemplo da Escola Major Miguel Naquede, que no dia 23 de dezembro fez uma convocação, a diretora redigiu a convocação, falando para os professores, convocando os professores para uma reunião de paz, na sexta-feira, dia 23/12. E cada professor deveria cumprir o horário de acordo com a sua jornada de trabalho naquele dia. Então, os professores que não tinham aula na sexta-feira, dia 23 de dezembro, não foram a essa convocação, porque não tinha jornada de trabalho naquele dia. O que a diretora fez? Deu uma falta injustificada para esses professores. Então, assim, é uma forma dissimulada, desrespeitosa, autoritária, truculenta de tratar os profissionais, né? Uma forma respeitosa de tratar os profissionais da educação, né? O professor não tinha aula naquele dia, antevéspera de Natal, não compareceu porque não fazia parte da sua jornada e leva uma falta injustificada. Então, o assédio moral, ele também é muito grande e ele contribui muito para a precarização do ensino, né, nas escolas públicas do estado de São Paulo. E que tenha também, viu, Guilherme, concurso para diretor de escola, tá? O último concurso que teve, o governo do estado de São Paulo não chamou todos, e daí acaba tendo aquele diretor designado, indicado, né? Isso também é um problema. Perfeito, Marceline. E acho que é a hora da gente dar uns puxão de orelha, né, em certas pessoas, né? E eu falo isso, né, porque a gente combate tanto aí essa questão da privatização da educação, né? Mas o nosso não, né? Porque não acho que joga parte do mesmo time, mas, né? Só que a gente tem, por exemplo, o Haddad, né? Que tem várias ligações aí com, né, gente da educação privada, tanto é que a Lúcia França, né, faz parte dessa educação privada, né? Como que você vê essa relação, Marceline, né? E quão prejudicial
que essa relação aí que o PT faz aí com os setores privados da educação pode ser para a luta dos professores? Então, Guilherme, eu vou dizer para você agora, enquanto professora, né, assim, e militante do PSTU, nós chamamos e votamos sim no Lula no segundo turno, foi um voto crítico, mas nós sabemos, e isso já está muito claro, né, para mim, há muito tempo, nenhuma esperança a esses governos, né? Infelizmente, não. A gente vê aí o que está acontecendo hoje, né? Inclusive das forças de segurança, né? Eles têm lado, eles têm interesse. Nós, da classe trabalhadora, nós temos que nos organizarmos por nós mesmos, entendeu? E fazer esse combate. Nós não temos que ter esperança que algum governo vai mudar a nossa vida, porque não vai. Vai mudar para pior, né? Mas ter essa esperança que, olha, seria lindo, né, se fosse, mas a gente vê o próprio Geraldo Alckmin, né, que expulsou lá os moradores do Pinheirinho, quantas famílias jogadas assim no olho da rua. Eu citei aqui no começo da nossa conversa a questão do fechamento das escolas em 2015, que os alunos do estado inteiro ocuparam as escolas e só saíram quando o Alckmin publicou lá no Diário Oficial, revogando o decreto dele, que era o fechamento dessas escolas públicas. Então, a gente não tem esperança que vai ser lindo, não. Tem a burguesia, a gente sabe o que significa, né? O governo Lula e o que significou, assim, para a classe trabalhadora, a gente tem aí as migalhas, vamos dizer assim, né? Eu financiei minha casa própria, tal. Tudo bem, mas se eu não pagar também, olha, 3 prestações ali, comprei meu carro, fui lá, mas tem que ter condições para manter isso, né? Mas, assim, eu acho que a organização da nossa classe pode dar a diretriz, né? Assim como a gente vai fazer agora para exigir a prisão desses golpistas, terroristas, e para a gente impor a nossa pauta aí de reivindicação, inclusive das mulheres trabalhadoras. Mas nenhuma esperança, Guilherme, nesses governos, nenhuma. Eles estão lá, como aqui no estado de São Paulo, o Renato Feder, empresário do ramo da tecnologia, tem contratos milionários com a SEDUC, com a Secretaria da Educação. Então, a gente já sabe para que veio, né? Veio para uma educação inclusiva, chamar a categoria, chamar o magistério paulista, negociar, ver o que pode melhorar, quais são as pautas, quais são as demandas. Infelizmente, não. Somente a nossa organização. Perfeito. E a POSP, né? E a direção, principalmente a direção majoritária da POSP. Quando eu era professor, eu era afiliado, né? Participei bastante do sindicato, né? Fui representante escolar aí de várias escolas que eu já atuei, né? Fui professor. Mas eu tinha várias críticas à questão da majoritária da POSP que, né? Não organizava a luta como deveria organizar, né? E a minha preocupação maior, eu vou contar aí para você, Marceline, é que com o governo Lula, tá certo que esse lenga-lenga, né, infelizmente continuou com o Temer, continuou com o Bolsonaro, mas com o governo, né, Lula, o lenga-lenga, né, das centrais sindicais que, né, fazem pouco caso aí para a luta dos trabalhadores, ou não todas, né, a gente tem centrais sindicais sérias, mas o lenga-lenga de algumas centrais sindicais, né, pode aumentar. Isso me incomoda bastante, né? Como que está a POSP hoje? A POSP, né, principalmente a direção majoritária, tem organizado bem as lutas contra a atribuição dos professores categorias OS, né? Essa atribuição, ou por exemplo até mesmo a questão da municipalização aqui em São José. Como está sendo feito? Como que a POSP tem fazendo esses embates?
Então, Guilherme, olha, nós professores estivemos na Praça da República no dia 29 de dezembro, dia 28 ou 29 de dezembro, reivindicando a anulação desse processo de atribuição de aulas. E quem estava lá? A direção do sindicato não estava, tá? A direção do sindicato não estava. Quem estava era a base da categoria, tinha alguns representantes do sindicato, o coletivo Reviravolta estava lá, tinha outros coletivos, mas a direção majoritária da POS, o deputado Carlos Gianazzi esteve, sempre está lá conosco, mas a direção majoritária da POS, a professora Bebel, não estava, não tinha nenhum conselheiro da articulação sindical, inclusive, nesse ato no final do ano lá na Praça da República. O que fez, né, esse ato fez com que a direção se mobilizasse. Depois, logo em seguida, na outra semana, a Bebel já fez um fax urgente, já fez um abaixo-assinado, falou que se reuniu com o secretário. Então, a direção, a base da categoria, pressionou a direção majoritária do sindicato a estar nessa luta. Porque se não fosse assim, agora, é a mesma coisa, né, do governo Bolsonaro, né? O pessoal, a gente já teve inúmeras chances de ter tirado o Bolsonaro antes dele terminar os 4 anos de governo, mas preferiu-se a central sindical do PT, infelizmente, e pelo menos essa leitura que nós fazemos, preferiu esperar as eleições. Quanto pior, melhor, né? Então, vamos desgastar bastante aí o Messias Bolsonaro para, nas eleições, a gente levar. Então, foi feita essa opção, então, foi levando, né? E, infelizmente, a gente vê que na POSP é muito assim, sabe, Guilherme? E é inaceitável isso, porque a POSP é o maior sindicato da América Latina. Ela teria tudo para mobilizar a categoria e colocar todos esses professores na rua e em 2 dias a gente resolver essa situação do magistério, entendeu? Mas, infelizmente, é presidente da POSP, está lá na LESP, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente sabe como que funciona essas instituições, principalmente dentro de uma LESP, o que não acontece lá, né? Então, a gente faz essa leitura crítica, sim. Mas nós sabemos que se a base tiver organizada, ela pode colocar aí a direção majoritária nos trilhos e ela pode lutar, e nós já atropelamos a direção desse sindicato várias vezes. Essa não foi a primeira, não. Perfeito, Marceline, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates, né? Quero aqui agradecer imensamente a sua participação, né? Gostei aqui do papo, né? E antes da gente passar a bola aí para fazer as considerações finais aí da nossa entrevista e eu já me preparar aí para cobrir a manifestação, né? Contrária aí às ações absurdas que aconteceu ontem, quero aqui lembrar do nosso Pix, né? 385-007-02800. Por que o Pix, né? Porque para o canal continuar existindo, né? A gente continuar fazendo as nossas atividades, né? Nós precisamos aí de dinheiro para ser financiado, né? Como a gente usou o dinheiro para poder ir na manifestação dos professores, cobrir e tudo mais. E como nós somos um canal independente, né? Não dependemos aí do financiamento do Estado e também do financiamento aí, né, do capital privado, a gente parte aí para essas contribuições financeiras, né? Para a gente continuar, né, fazendo as nossas atividades e tudo mais, continuar o canal existindo e produzir um material aí de qualidade aí para vocês ouvintes, né? Então, né,
para aqueles que quiserem, né, julgarem que devam contribuir, né, e também, né, julgarem qual quantia o canal mereça e também, né, ou qual quantia consiga contribuir, façam aí a sua doação, né, que qualquer doação aí é bem-vinda e é bem importante aí para nós, né, do podcast Mesa de Debates. Então, fica aí o recado e passo a bola aí para Marceline fazer as considerações finais. Tá certo, Guilherme. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar nesse bate-papo contigo, falando sobre a educação pública aqui no estado de São Paulo. E também dizer a todos, né, que em relação aos acontecimentos de ontem em Brasília, nós, trabalhadores, né, mães, mulheres, que temos nossos filhos, nossa família, nossa classe, nós precisamos enfrentar com mobilização e autodefesa esse terrorismo golpista, né? A gente tem que responder à altura à invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, por esses bolsonaristas de extrema direita. É uma ação golpista, assim, de enorme gravidade, né? E pior, que foi realizada com a conivência das forças de segurança, né? Tanto da polícia quanto das Forças Armadas, além da conivência do governo do Distrito Federal. Uma omissão muito grande, né? Não só em relação ao apoio aberto lá do governo do Distrito Federal e do secretário de Segurança, que é o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, né, Anderson Torres, que assumiu o cargo dele em janeiro e ontem já estava de férias fora do país, né? Para você ver que essas pessoas não estão nem um pouco preocupadas com a classe trabalhadora. Somos nós por nós mesmos, né? Então a gente precisa se mobilizar e enfrentar, né, com a nossa autodefesa esse terrorismo golpista, para que a gente possa, de fato, garantir todas as nossas pautas, né, da nossa classe, de emprego, de salário, de uma educação pública de qualidade, né, com valorização profissional, respeito, dignidade para os professores no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Então, é preciso a gente se mobilizar e enfrentar essa barbárie terrorista da extrema-direita. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos. Marcelinho, só uma dúvida. Se eu assumir um cargo de professor, eu posso tirar férias aí numa Guilherme, congelou. semana depois? Opa, travou. Voltou. Voltou. Eu posso tirar férias. Opa. Putz, agora travou de vez. Voltando aqui. Se eu conseguir um cargo aí de professor, posso tirar férias na semana seguinte, igual esse cara aí tirou, e ir para os Estados Unidos? Nananina não. Imoral, ilegal. Né? Olha, tem que ser exonerado mesmo. Se você vê, só que só poucos podem, né? Mas enfim. Então acho que é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado à professora, né? Muito obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando sempre aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, né? Curta e comente os vídeos. Também siga a gente no Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E também siga a gente no Instagram, Mesa de Debates, né? Nossa página no Instagram, que, né, esse ano a gente resolveu, né, digamos assim, tomar meio vergonha na cara e produzir conteúdo específico, por exemplo, para o Instagram. Então, quem quiser acompanhar os conteúdos que nós produzimos, né, acessa a nossa página, que também ajuda a gente lá.
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Lembrando aí pro pessoal de São José dos Campos que às 18 horas na Praça Afonso Pena terá, né, manifestação, né, contra, né, as ações aí, né, da extrema direita ontem em Brasília. Então forte abraço a todo mundo e até mais. Fui.